Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de julho de 2025. A Ucrânia atacou e paralisou ferrovias russas. Tudo destruído e tudo queimado. Os russos perdem dezenas de sistemas de defesa aérea na Crimeia todos os meses. Quero convidá-los, a vocês que não são inscritos e assistem os vídeos, a inscreverem-se no canal. E peço a todos que assistirem o vídeo a darem um like. Compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. A Ucrânia não tem parado, está muito ativa nessa guerra contra a invasora criminosa Rússia. Ela tem feito ataques sempre, todos os dias, todas as noites, contra alvos militares, lá na Rússia, em profundidade. Mas a Rússia está sempre também atacando em profundidade, só que somente fazendo terrorismos contra civis, o que é lamentável. Mas, nesse aspecto dos trens que eu anunciei no início, a Ucrânia acabou destruindo uma série de trens, foi no sul da Rússia, paralisando o trânsito ferroviário na noite de 29 de julho, ou seja, ontem. Explosões foram ouvidas na região russa de Rostov, drones atingiram a estação ferroviária na cidade de Salsk, onde um incêndio começou. A mídia russa e o governador em exercícios na região de Rostov, o senhor Yuri Sluzar, divulgaram esta informação. Eles confirmaram, inclusive, coisa difícil dos russos confirmarem. As pessoas já estão meio cansadas da política do Kremlin de sempre negar, que está tudo bem, que não aconteceu nada e sem nenhum resultado positivo. Porque acho que os próprios governadores, assim como muitos blogueiros e donos de canais de internet, eles estão falando mais a verdade porque eles estão vendo que o povo está sabendo e não adianta eles mentirem, né? Assim como alguns mentem aqui no Brasil, continuam insistindo que o exército da Rússia é invencível, o exército da Rússia, que nem eu vi esses dias, está fazendo grandes avanços, no canal disse, e a Ucrânia está prestes a se render. Né? Os caras estão fora da realidade, eles não veem nem notícias, que ficam comendo pipoca e assistindo filmes na televisão, esperando a Rússia mandar, o Kremlin mandar, através das suas agências de notícias, o que eles devem ler, e eles simplesmente leem sem questionar o que é, porque deve vir umas verdinhas, um maço de verdinhas junto. O chefe da região de Rostov disse ainda na cidade, uma casa foi atingida, não houve vítimas, e um carro também foi danificado. E de acordo com canais russos do Telegram, aconteceram explosões em Salsk. Depois disso, as testemunhas oculares relataram um incêndio na área da estação ferroviária, que destruiu inclusive os trilhos e a estação ferroviária. Posteriormente, o chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andrei Kovalenko, confirmou o ataque à ferrovia e a uma base de recursos russa na cidade de Salsk, na região de Rostov, tudo isso na região de Rostov. E ele afirmou também que existe um centro logístico para transferência de recursos, combustível, munição e outras cargas para o front na região de Donetsk, que também foram atacados, para que isso eles forneciam tudo isso para o front na região de Donetsk, bem como para o sul, para as regiões temporariamente ocupadas da Crimeia e Zaporizhia. A ferrovia é a artéria da guerra. A Europa toda ela tem muitas ferrovias e elas usam isso para transportar passageiros e são muito usada isso e também para fazer a logística, no caso da Ucrânia, além de passageiros agora, os dois exércitos, na realidade, da Ucrânia usa também muitas ferrovias. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia tem uma malha ferroviária muito boa, né? Tanto para transporte de passageiros como para transporte de cargas, né? A ferrovia, no caso, está sendo a artéria da guerra. Sem logística, a velocidade das ações do exército russo no fronte diminuiu. Por causa disso que a Ucrânia está fazendo essa campanha contra as ferrovias russas. Enquanto isso,
o Ministério da Defesa da Rússia relata a queda de 74 drones em 5 regiões. A queda quer dizer que ele derrubou, né? E na realidade, na região de Rostov, onde aconteceu esse ataque contra a ferrovia, ele disse que abateu 6 drones que foram destruídos apenas dos 22 que atacaram a região. Então, ou seja, 16 atingiram os alvos. De acordo com o Kyiv Post, né, que é um jornal ucraniano da capital da Ucrânia, drones ucranianos têm atacado a infraestrutura ferroviária no sul da Rússia com mais frequência nas últimas semanas. Em 25 de julho, inclusive, drones atingiram estações ferroviárias também na estação de Rostov. Essa que eu comecei a relatar de ontem, mas outros entroncamentos ferroviários, outras partes foram atingidas também no dia 25 em Rostov e também em Krasnodar. Aí atrasaram mais de 20 trens de passageiros e também eles não atacam trens de passageiros, mas atrasam e às vezes o atraso é muito grande, dura mais de um dia. O pior transtorno ocorreu em 19 de julho, quando os destroços de drones, os destroços é por conta dos russos, né? Mas na realidade quando os drones danificaram e destruíram linhas de energia entre Likhaya e Zamchalovo. Mais de 130 trens sofreram atrasos, alguns de até 15 horas. Os ataques de drones parecem ter como objetivo interromper a logística militar. Eu diria com certeza é para interromper ou destruir mesmo, não facilitar a logística militar da Rússia. As linhas ferroviárias no sul da Rússia são conhecidas por serem usadas para transportar tropas e equipamentos, especialmente em direção às partes ocupadas da Rússia na Ucrânia. E, inclusive, como eu falei já no início, tudo foi destruído, tudo foi queimado nesse último ataque agora, e os russos, inclusive, mostraram nas próprias fotografias dos jornais locais essa destruição na ferrovia e na estação ferroviária também de Rostov. Imagens surgiram nas televisões locais, mostrando as consequências desse ataque ucraniano também a uma outra estação, agora na região de Volgogrado, na ferrovia de Zhutovo. Conforme visto em muitos vídeos na própria televisão local, que foram compartilhados no Telegram. O prédio da estação dessa em Zhutovo também foi destruído. Como resultado, a linha férrea foi desativada, o tráfego foi interrompido e também, nos últimos dias, os ataques de drones ucranianos contra linhas ferroviárias russas aumentaram de uma maneira quase que exponencial e muito significativa, porque causaram muitos atrasos na circulação de trens, de passageiros e de cargas, incluindo também aqueles que transportavam carga militar, ou seja, a logística da Rússia. Enquanto isso, os russos têm perdido também, por causa dos ataques constantes da Ucrânia, dezenas de valiosos sistemas de defesa aérea. Todos os meses tem acontecido isso na Crimeia. Os russos estão perdendo até, na média, 35 sistemas de defesa aérea por mês, um número muito grande. É um pouquinho mais de um sistema de defesa aérea por dia. E um terço dos sistemas de defesa aérea da Rússia está na Crimeia, que é um número grande, mas grande parte dele já foi destruído. Eles precisam compensar essas perdas, né? Segundo informações, eles querem compensar, mas estão com problema, porque eles não conseguem produzir esses sistemas S-400, S-300, os Panzer, em número que precisa para a substituição. A substituição sempre é menor do que as perdas mensais. Está acontecendo com esse material bélico da Crimeia o mesmo que está acontecendo com a quantidade de baixas das tropas russas. Eles não conseguem repor o número de baixas, sempre abaixo. O número é abaixo. E a Rússia atualmente praticamente não tem meios de compensar as perdas de defesa aérea por meio da produção e precisa fazê-lo exclusivamente transferindo-as de outras áreas, enfraquecendo as posições naquelas áreas. É uma questão aí de prioridade o que eles querem defender. Então aí a coisa fica complicada para eles, porque é que nem diz o ditado popular. O que adianta
vestir um santo e desvestir outro, né? Segundo as informações, para cobrir o espaço aéreo, os russos mobilizaram a 31ª Divisão de Defesa Aérea na Crimeia, que é composta pelo 12º e 18º Regimentos de Mísseis Antiaéreos, bem como o 3º Regimento Radiotécnico em Tarkhankut. Na realidade, a Crimeia, com uma vasta área de pouco mais de 26 mil quilômetros quadrados, está se transformando numa área militar para a defesa, mas ainda muito precária. Ainda falta muita coisa para cobrir o que foi destruído pelos ucranianos. E também a defesa aérea da Crimeia é muito mais vulnerável às ameaças da Ucrânia do que, por exemplo, a implantada na Rússia. Isso ocorre porque os regimentos de mísseis antiaéreos russos são equipados principalmente com radares setoriais, o 92N2E, que é inadequado para registrar e rastrear alvos de pequeno porte para tais fins, no caso drones, né? E também são utilizados radares de visão circular 91N6E, e as tropas russas têm uma escassez aguda deles. Muitos foram destruídos pela Ucrânia, eles estão com poucos desses radares. E também eles estão com escassez do Nebo-M, que inclusive divulguei muito a destruição dos Nebo, né? E o Casta 2E2, que terminam com a destruição bastante rápida desses radares, o que os obriga a serem compensados em outro modo de emergência, transferindo-os para outras áreas. Então, muitos deles também foram transferidos para outras áreas no teatro de operações. Aquilo que eu falei para você, veste um santo, desveste outro, deixou a Crimeia fragilizada por causa disso. Mas os russos não podem fazer isso de forma eficaz, nem física, nem tecnologicamente, porque a península da Crimeia transformou-se numa fortaleza que na realidade é quase uma ilha, uma península, mas uma fortaleza enfraquecida pelas baterias, e não só antiaéreas, mas todas de uma maneira geral, o que os russos estão num dilema para a defesa da Crimeia. O que eles contam hoje é que, na realidade, entre a parte por terra, para avançar por terra, naquele istmo, né, que liga o continente ucraniano até a península, ali, para chegar lá, os russos ainda primeiro têm que passar por Zaporizhia e por Kherson. Ou seja, as áreas posicionais são conhecidas com antecedência também, tanto os locais mais propícios à implantação de sistemas de defesa aérea. Em essência, na Crimeia, é limitado pelas fronteiras da própria península. Lembramos que um pequeno campo de aviação perto de Kherson tornou-se famoso depois que os russos perderam um grande número de pessoal e equipamentos durante a ocupação. Apesar dos ataques ucranianos, os ocupantes russos continuaram a usar o campo de aviação como base. Eles criaram armazéns lá que foram destruídos mais de 20 vezes por ataques das forças de defesa ucraniana. E eu não sei por que eles continuavam tentando reconstruir os armazéns, pois sabiam que os ucranianos iriam atacar de novo. E vestígios desses ataques puderam ser vistos após a desocupação da região. Ou seja, a Ucrânia está preparando uma provável incursão dentro da Crimeia, desgastando, enfraquecendo e destruindo a sua defesa antiaérea e tanto como a defesa terrestre. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Vocês viram aqui a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.